Só. Ok, então mais uma vez boa noite para todos. Vocês que estão conosco aqui ao mesmo tempo, simultaneamente, você que vai estar assistindo depois dessa palestra através do canal Música Fácil. Hoje nós vamos falar, então, na nossa série de palestras sobre liderança, sobre como preparar um sucessor. Quem vai nos falar hoje é um grande amigo, um amigo pessoal meu, alguém que investiu muito em mim, e por isso eu estou aqui, na verdade, investindo em vocês, então ele não poderia deixar de participar dessa palestra hoje, na verdade. Para mim é um privilégio muito grande tê-lo aqui conosco hoje, e eu não quero falar muito, eu quero deixar o tempo para ele, na verdade. Mas antes de passar a palavra para ele, pastor Alexandro Abrantes Santana, eu acertei a ordem, Alex, ou é o contrário? Assim. É isso mesmo, né? Pastor Alexandro Abrantes Santana, conhecidos por muito como Pastor Alex somente. E, como eu disse para vocês, é um grande amigo, alguém que contribuiu muito para a minha formação, mas eu gostaria de deixar aqui alguns créditos do pastor Alex para que vocês tenham noção da competência que ele tem para nos falar essa noite. O pastor Alex, ele é casado com Laura Daphne e pai do Miguel, uma família linda, abençoada por Deus, abençoadora. Ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico Ministerial Batista Litorâneo. Ele é graduado em liderança avançada pelo Instituto Haggai. Ele é licenciado em História pela Universidade Estácio de Sá. Ele foi aluno de música sacra do Seminário do Sul, a qual a Laurinha é seminarista hoje em dia. Também da Escola de Música da UFRJ, no programa de formação de professores para musicalização infantil e da Escola de Música Vila Lobos. Ele foi professor de música por mais de 15 anos, tá? E coordenador também do Ministério de Música da Terceira Igreja Batista em Cabo Frio. Tá? Professor de música por 15 anos e coordenador do Ministério de Música por 8 anos. Desde 2017 atua como pastor adjunto na PIB em São Pedro da Aldeia, primeira igreja batista em São Pedro da Aldeia, qual eu tive também o privilégio de servir ao Senhor junto com ele por um período de tempo. Servi ao Senhor por 6 anos lá e 2 anos servimos ao Senhor juntos no ministério colegiado. Ele conduz, né, como pastor adjunto lá, o ministério com a juventude. Preside também a Jubal, okay, que é uma organização de jovens da Igreja Batista denominacional. É membro tirante do conselho também da Juberge, que já é algo no âmbito estadual, ok? Como escritor, recentemente produziu conteúdo para a revista de Missões Estadual 2020, Sim, Eu Creio, e para a revista da Convenção Batista Fluminense Palavra e Vida 3, né? Lição 3, é isso, Alex? Lição 3. Não, a lição que é a revista do terceiro semestre. Essa que a gente Sim, está do estudando terceiro agora. semestre, ok, perdão. Obrigado pela ajuda. Do terceiro trimestre de 2020. Enfim, irmãos, esses são os créditos do pastor Alex, é alguém que tem competência e também experiência para nos falar, e eu já quero, desde já, passar a palavra para ele, dizer para vocês também que, em virtude do tempo que o Zoom nos disponibiliza, nós faremos, então, uma palestra, pelo menos 2 blocos dessa palestra, né? O Zoom disponibiliza 40 minutos. Então, posteriormente, eu vou pedir para que vocês entrem de novo no link para que nós possamos, então, continuar a palestra. A palavra está, então, com o pastor Alex. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Deus abençoe. Bem. Boa noite, irmãos. Quero dar uma boa noite para a irmã Luciana, irmão Robson, Laurinha, irmão Edmilson, Caio e o Felipe. Laurinha, muito bom te ver. Vou fazer um carinho especial da nossa ovelha lá na PIB. Muito bom ver o seu rostinho, poder estar com você aqui nesse momento. Irmãos, estudar sempre é bom. Estudar, agrada a Deus. O nosso Deus é alguém que gosta muito do estudo, que gosta muito do conhecimento, e Ele compartilha esse conhecimento conosco através da sua palavra, e Ele, por várias vezes, a gente pode observar na palavra de Deus orientações para que a gente se dedique ao quê? Ao conhecimento, ao conhecer dos assuntos relacionados com a nossa
natureza e os assuntos, principalmente aqueles assuntos relacionados a Deus. Muitas são as vezes que a gente ouve a expressão buscar-me-eis, né? Muitas vezes a gente ouve essa expressão, a gente lê essa expressão na palavra de Deus, e algumas vêm até com uma condicional. Quando o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e pode, eu vou dar somente essa expressão para a gente não delongar muito, mas a gente pode ir algumas comprovações de que Deus ele quer ser buscado, e quando ele é buscado de todo o coração, com a pureza do coração, da intenção de buscá-lo, de conhecê-lo, ele é encontrado. O que isso ensina para nós? Se Deus ele quer ser buscado, ele tem algo a nos dar, ele tem conhecimento a nos dar, fazer conhecido. Que Deus quer se fazer conhecido, para que através desse conhecimento, essa vida, os nossos valores, os nossos princípios, eles possam ser potencializados e, consequentemente, a gente possa ser o quê? Mais influente, mais relevante e mais atuante na vida das pessoas que estão à nossa volta, na vida das pessoas que nós vamos alcançar, seja com o nosso relacionamento ou com aquilo que a gente faz. A gente vive hoje, né? Principalmente nesse momento aí, nesses 4 meses completos. Amanhã faz 4 meses que se iniciou a quarentena, que nunca se usou tanto a internet, os aplicativos de relacionamento, de reuniões como esse que a gente está usando, o Zoom, para que a palavra de Deus fosse pregada. Né? Igrejas que não tinham contato, por exemplo, com a internet, passaram a ter contato, fazer lives, fazer cultos online. E a gente não tem dimensão, a gente não consegue quantificar, a gente não consegue imaginar onde essa mensagem vai chegar. Certa vez, essa semana mesmo, a gente faz os cultos aqui em 2 momentos. No primeiro momento, no domingo, manhã e noite, pelo canal do pastor Eliudes Fonseca, que é o nosso pastor interino, no YouTube. E no segundo momento, na quinta-feira, todas as quintas-feiras, pelo Facebook, no caso do meu Facebook, pastor Aletana, a gente faz de quinta-feira. Em média, a gente tem, de todas as quintas-feiras, uma média de 25 pessoas, ou pelo menos aparelhos, participando da live de quinta-feira. Isso é normal, enfim, faz parte. Né? A gente tem um número médio. Mas essa semana eu tive a curiosidade de olhar quantas visualizações esses vídeos que a gente grava no Facebook, pelo menos esse vídeo que eu fiz na quinta-feira, e para o meu estilo. Visualizações, elas são contadas independente de qualquer momento. As pessoas que estão vendo naquele momento e as que vão ver depois. Para meu espanto, o último vídeo que a gente gravou tinha mais de 50 visualizações. Eu fiquei chocado com aquilo. E aí fui olhando os vídeos anteriores e fui vendo essa média, 200, 250. Por quê? A gente imagina que esse momento que a gente está vivendo aqui, ele vai se encerrar daqui a meia hora, 40 minutos que seja, segue a nossa vida como a gente faz a reunião. Mas esse vídeo, isso que a gente fala, isso que a gente tira, ele fica eternizado nas redes sociais. E daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a uma semana, daqui a um dia, uma pessoa lá no Paquistão, lá na China, lá no Japão, vai entrar no Google, vai digitar palestra sobre sucessão ministerial. E ela vai encontrar esse vídeo no YouTube. Ela vai poder assistir e creio em Deus que ela vai ser abençoada, porque o que a gente compartilha aqui é a palavra de Deus. Esse novo tempo, esse novo momento, ele exige que a gente faça o que se aperfeiçoe. A gente faça isso que os irmãos estão buscando fazer. Se aperfeiçoar, buscar conhecimento para se aperfeiçoar. E sobre isso, eu estou falando isso tudo para chegar nesse ponto. Uma das características fundamentais que todo líder tem que ter, esse não é o assunto da palestra, mas eu preciso falar, é a busca incessante pela melhora, a busca incessante pelo conhecimento que vai à melhora. Conhecimento da técnica, conhecimento somente do método, não.
Obviamente que não, mas é importante, né? Mas também, junto com esse conhecimento do método, da técnica, o conhecimento incessante pelo Deus para quem a gente presta esse serviço. Por quê? Atuar em qualquer área ministerial é um serviço que a gente presta a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, melhor a gente presta esse serviço. E de tudo que eu vou falar aqui, irmãos, nessa noite, os irmãos esquecem tudo, eu peço que lembrem-se só de uma coisa. A principal característica que um líder tem que ter é pelo conhecimento de Deus e o leve, consequentemente, à dependência de Deus. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente entende que a gente precisa de Deus. Então, um líder que quer preparar sucessores pode ensinar tudo, técnica, passar conhecimento prático, teórico, mas se ele não ensinar que os seus sucessores precisam depender de Deus para tudo, ele não preparou, não, o seu método não foi eficaz. Não foi. Independente de qualquer coisa, os nossos liderados precisam aprender conosco a serem dependentes de Deus. É como o apóstolo diz: sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. A referência, Deus chama a gente, Deus nos chama, Deus prepara pessoas para que sejam líderes e a principal característica que elas devem é ser referência para as pessoas que vêm depois delas, que vêm perdão, esqueci, vêm em sequência a elas. Os líderes precisam ser referência. E aí a palavra de Deus em Provérbio 13 vai corroborar aquilo, ou melhor, vai dizer exatamente o que eu estou falando. Eu estou baseado nesse texto de Provérbios, capítulo 13, versículos 14 a 16, que diz assim: o ensino do sábio é fonte de vida. O bom senso alcança favor. Em tudo, o homem prudente procede com conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente não consegue proceder com sabedoria, não consegue proceder com prudência. É só a gente fazer a leitura inversa desse texto, não mudando o sentido, não mudando o objetivo do texto, não. Mas aqui a gente tem algumas condicionais no texto. O que o autor do provérbio está dizendo? O homem prudente em tudo procede com conhecimento. O que ele quer dizer, se a gente observar de uma outra perspectiva? Que quem não procede com conhecimento não é prudente. Quem não busca o conhecimento não age com prudência. E a prudência é uma característica fundamental para viver Deus, para quem busca servir a Deus. A gente deve começar uma obra e ter a certeza de que essa obra vai se dar. A gente nunca deve entrar numa obra sem fazer o cálculo e ter a certeza que a gente tem condições de terminá-la. Mas aí o irmão ou a irmã que está me assistindo pode pensar assim: pastor, mas a obra de Deus, ela transcende o tempo. A obra de Deus, ela transcende a nossa existência. Concordo com os irmãos. Concordo plenamente com os irmãos. Absolutamente com os irmãos. A obra de Deus, ela é maior do que nós. Então, como nós, sendo seres finitos, temporais, podemos terminar algo que é maior do que nós. Aí entra um outro aspecto. Alguém quer falar? Pode falar. Vou continuar então. Mas, se alguém quiser falar, irmãos, pode me interromper e dar uma opinião, fazer uma pergunta ou uma colocação. Entra um aspecto fundamental. A obra é maior do que nós, mas Deus da obra também é maior do que nós. Ele nos capacita, ele nos dá discernimento, sabedoria para nós executarmos a nossa parte nessa obra. E nós devemos procurar fazê-la da melhor forma possível. Partindo dessa perspectiva da busca do desenvolvimento da prudência pelo conhecimento, eu quero que os irmãos observem. Um bom líder é aquele que sabe três coisas. Primeiro, a hora de começar algo,
A primeira coisa é a hora de começar algo, ter determinação para continuar, ou seja, quando você faz o planejamento, projeta todo o seu programa e inicia, vão acontecer o que ao longo dessa caminhada? Dificuldades, imprevistos, intempéries, mudanças, como a gente viu agora. No início do ano, talvez o irmão ou a irmã tinham feito um planejamento. Bom, a hora de começar esse planejamento é em fevereiro. Iniciou o planejamento. Quando chegou em março, tudo mudou. Mudou tudo. Não tem aula, não tem igreja. E agora, o que eu faço? Vou abandonar tudo, 2020 está perdido, vou continuar quando isso acabar. Não, o bom líder faz o quê? Eu preciso continuar, precisa ter determinação. E aí fazer o quê? Continuar, ter a capacidade. Se você não tem, busque desenvolver essa capacidade. A resiliência. O que é isso? A capacidade de se moldar e de se adequar à situação para você continuar. A gente pode ser intransigente. A gente precisa ser como um rio. O rio nasce lá na fonte e ele tem um objetivo, se encontrar com o mar. E para alcançar esse objetivo, ele vai passar por muitos lugares, dificultar a caminhada. E o que o rio faz? Ele para, ele volta, ele contorna, ele ultrapassa os obstáculos porque ele tem um objetivo. Então, se tem uma pedra na frente do caminho, ele vai contornar essa pedra. Se tem um buraco, ele vai encher esse buraco e vai continuar descendo, porque ele tem um objetivo: chegar ao mar e se encontrar com o mar. O nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. Se a quarentena, se a pandemia vai atrapalhar a gente de pregar a Deus, a gente vai se adequar e vai continuar pregando a Deus, vai continuar avançando e buscando servir a Deus. Um bom líder é aquele que sabe começar, determinação para continuar e força para terminar o seu planejamento. Mas ser um bom líder apenas para executar a obra de Deus não é o suficiente. É bom, perdão pela redundância, é bom ser um bom líder, mas não é suficiente. Para a gente executar a obra de Deus, a missão, com êxito, com eficácia, a gente precisa ser excelente. E um excelente líder é aquele que sabe três coisas. Sabe três coisas. Que não é a hora de começar, que não há condições para continuar e que é o momento de dar lugar para outra pessoa. É sobre isso que a gente está. Um bom líder, ele lidera para si, ele lidera para alcançar os objetivos. Um líder excelente, ele lidera para aqueles que estão além dele. Ele para essas pessoas. Então, o bom líder, ele consegue resultados, mas esses resultados, eles vão terminar ou eles vão cessar com a sua liderança. O líder excelente, ele consegue resultados e ele encontra mecanismos e maneiras de que esses resultados permaneçam após a sua liderança. Então, é por isso que o líder excelente, ele sabe que não é a hora de começar um projeto, porque talvez ele não tenha como concluí-lo. Ele sabe que não existem condições de continuar, ou talvez ele continuar. Não é o projeto, é o projeto sob a liderança dele. E a terceira coisa, um líder excelente sabe quando chega o momento, ele sente, ele que chegou o momento de fazer a passagem do bastão. Aí tem dois exemplos para mim, muito claros disso. O primeiro exemplo, Saul e Davi. Deus diz para Saul: eu ungir para mim um novo rei. E aí manda Samuel em busca desse novo rei, que Deus já sabia quem era, e Davi que Davi era o rei. O que Saul chamou Davi? Deu posse. Ele foi
Silenciou. Acho que o tempo acabou. Voltou? Voltou? Eu que caí aqui? Alguém caiu. Posso continuar? Pode. Fala comigo. Posso continuar? Pode continuar, Então, Alex. Tranquilo, tranquilo. Voltou. o que Saul fez? Saul chama Davi, depois que Saul, vendo que Davi foi ungido de Deus, dá posse a Davi como rei e vê o quê? A aposentadoria dele. É isso que a Bíblia diz, não é? Não, não é isso que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz que Saul se recusa, ela mostra que Saul se recusa a dar o trono para Davi, e muito mais pior do que isso. Saul tenta matar Davi várias vezes. Saul coloca Davi em condições de morte, né? Em frente em batalhas que ele ia e direta, literalmente, tenta matar Davi pelo menos 2 vezes. E a gente percebe que há aí o quê? Um homem que não estava disposto a parar, não continuar e, principalmente, dar lugar a um outro rei, ao seu sucessor. É um péssimo exemplo de liderança. Péssimo. Por outro lado, a gente tem Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus para tirar o povo e levar para Canaã. Mas Moisés foi em Canaã? Não. Moisés ficou ali, na portinha dele. Ficou ali, não entrou. Mas Moisés foi um líder excelente, porque ele tinha um objetivo. O objetivo de Moisés não era entrar em Canaã. O objetivo de Moisés é que a palavra de Deus se cumprisse e o povo entrasse em Canaã. Quando chegou o momento, o que Moisés fez? Moisés passou o bastão. Moisés entregou o bastão a o seu sucessor. Observem isso que eu vou voltar para a sucessão. Por quê? Tem uma questão muito importante nesse aspecto de Moisés e de Davi, de Josué e de Davi, me perdoem. Quem escolhe o sucessor de Saul e de Moisés não são eles, é Deus que escolhe o sucessor. Deus coloca Davi e Josué em condição de conviver com os seus líderes, mas, independente da vontade de Moisés e de Saul, Deus já tinha parado para si quem? Os sucessores daqueles homens. Isso é importante que a gente tem que observar. Mas antes de falar mais sobre isso, eu quero perguntar aos irmãos o seguinte: o que é sucessão para você? Está me ouvindo? O que é sucessão? A gente está falando sobre isso, sucessão. O que é sucessão? Quem pode me responder aí? Ninguém quer responder, gente? Alguém que vai assumir o posto de alguém que estava antes. Ótimo. Robson, deu aí. Isso. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo concorda com o Robson? Vou seguir. Sucessão é um sucesso muito grande. Quando a pessoa tem um sucesso muito grande, ela tem uma sucessão. Sucessão. Essa frase é isso aí, uma sucessão. É um sucesso muito grande. A pessoa teve um sucesso estrondoso, é uma sucessão. Essa frase não é minha. Ela é engraçada, não é minha. Ela é de um homem, do Flávio Augusto. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça. Ele é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Tem uma história de vida muito bonita. Começou pobre, vida igual a gente começou a nossa vida. E hoje ele é dono só pelo menos dessas 3 companhias que eu me recordo. Ele é dono de muitas outras coisas, mas as mais conhecidas. A WhatsApp, todo mundo já ouviu falar em WhatsApp. Ele é dono da WhatsApp. Ele é dono da Wizard, que é uma empresa que tem crescido muito no ramo de educação. E ele é dono de um time dos Estados Unidos chamado Orlando City. Ele é dono dessas 3 empresas. E ele ele falou essa frase, ele conta o porquê dele dizer essa frase num livro chamado Ponto de Inflexão, que é um livro que ele escreve autoral, contando como é que foi a sua vida até um determinado momento. Ele diz que ele falou isso num dia que ele foi chamado a dar uma palestra para um determinado grupo. Quem era esse grupo de pessoas? Só um momento, gente. Oi, filho.
Pessoal, deixa eu aproveitar aqui a uma paradinha. Falta 1 minuto exatamente aqui para fechar a ligação. Se o pastor Alex me permitir, a gente vai dar uma pausa agora rapidinho e eu mando o link de volta para vocês. Tá bom, gente? Desculpa esse inconveniente, mas um Zoom, infelizmente, precisa ser assim. Tá bom? Máximo 3 minutinhos, 4 minutinhos e a gente volta. Aguardo vocês. Só aguardar o link que eu vou enviar. Deus abençoe. Até o próximo bloco.